Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Hípias Menor de Platão, lembrando que esse diálogo ele é meio curto e um dos temas centrais é a verdade. E junto com a discussão sobre a verdade vai se discutir um pouco sobre as nossas escolhas do ponto de vista moral. Então, nessa parte 6, só relembrando vocês como é que começou essa discussão, Sócrates conversando com o sofista, novamente Platão aqui nos ensinando a diferença entre uma postura filosófica e uma postura sofista, que é aquele que quer defender uma ideia independentemente dessa ideia ser verdadeira ou não, independentemente dele estar comprometido com a busca da sabedoria, a busca pela verdade, que é o sofista que fazia isso por dinheiro. Então começou a discussão, Sócrates conversando com Hípias, e aqui existe uma terceira personagem, né, que é o Eudíco, que às vezes também Eudico, algumas pessoas falam dessa maneira em português. E eles estão ali conversando e existe uma abertura dessa discussão perguntando sobre, o sofista vai perguntar quem é melhor, né, se é Aquiles ou Odisseu. E o sofista, o Hípias, ele defende que Odisseu é melhor porque ele é mais astuto, enquanto que Aquiles é mais simples. E aí começa toda uma discussão sobre o que significa, né, ser astuto, por exemplo, aquele que sabe mentir, por exemplo, né, ele é melhor porque ele é astuto. Então, na visão do Hípias, na visão do sofista, aquele que é mentiroso, ele possui essa habilidade e ele pode escolher, né? Por exemplo, mentir. E ele pode escolher mais. E aí o Sócrates vai entrar com uma série de argumentações, vai colocar isso em xeque e vai dizer, bom, então é isso. Se uma pessoa entende de matemática, só para lembrar um pouquinho do que a gente já viu aqui, ele pode mentir melhor se ele resolver não falar qual é o resultado de uma matemática. Um corredor, por exemplo, né, se ele resolver correr mais devagar, ele é mais hábil nisso, né, porque ele pode perder por vontade. E aí o Sócrates começa então a dizer que quem, né, e levar Hípias a essa discussão, né, a dizer e a questionar, que é para Hípias dizendo, bom, então quer dizer que aquele que voluntariamente mente, aquele que voluntariamente faz atos, por exemplo, de maldade, ele é melhor do que o outro na medida em que ele consegue, né, fazer aquilo que ele quer. E aí só nesse sentido já fica aqui uma reflexão que eu citei nos vídeos anteriores, que é, né, a gente pode realmente fazer qualquer coisa, né? Existe uma discussão sobre a intenção, quando uma pessoa tem uma intenção, e isso já foi conversado também nesse vídeo, ela tem uma intenção de fazer um ato injusto, né? É diferente daquela que não tem a intenção, que faz esse ato injusto por ignorância. E a gente pode lembrar, por exemplo, do nosso entendimento na nossa justiça atual, né? Que vê realmente aquele que faz um ato do mal, por exemplo, involuntariamente por ignorância, ele geralmente recebe uma pena menor do que aquele que faz esse ato por vontade, né? Então, vamos continuar? É pouquinho aqui que segue, né? Vou voltar aqui na parte que eu parei. Vou voltar. Sócrates, né? Mas aquele que corre lentamente, corre mal? Hípias, sim. A conclusão é que um bom corredor executa esse ato mau e vergonhoso voluntariamente, enquanto o mau corredor o executa involuntariamente? Hípias responde, né? É o que se evidencia. Sócrates, numa corrida, então, quem executa maus atos involuntariamente é pior do que aquele que os executa voluntariamente? Hípias, numa corrida, sim. Sócrates, e quanto à luta? Qual é o melhor lutador? Aquele que é arremessado ao chão voluntariamente ou o que é involuntariamente? Hípias, pelo que parece, aquele que é arremessado voluntariamente. Sócrates, mas numa luta é pior e mais vergonhoso ser arremessado ao chão ou arremessar ao chão
o adversário. Hípias, ser arremessado ao chão. Sócrates, portanto, também na luta, aquele que executa atos maus e vergonhosos voluntariamente é um melhor lutador do que aquele que os executa involuntariamente. Hípias, é o que parece. Sócrates, e com referência a todas as outras atividades físicas, não é a pessoa melhor do ponto de vista de seu corpo, capaz de executar ambos os tipos de atos, os de força e os de fraqueza, os vergonhosos e os admiráveis, de modo que toda vez que executa maus atos de natureza corpórea, aquela que é melhor do ponto de vista de seu corpo, os executa voluntariamente, enquanto a pior os executa involuntariamente? Hípias, esse parece ser o caso em matéria de força. Sócrates usando toda essa argumentação para o Hípias perceber, né, que esse discurso que ele faz de que uma pessoa, né, que é o esperto, né, aquele que sabe mentir, aquele que se dá bem, o próprio sofista, né, é aquele que é melhor, né? Então ele vai trazendo o Hípias, né, e vocês vão ver o final, né, que o final é bem surpreendente no certo sentido, ele vai levando o Hípias a perceber o absurdo daquilo que ele está defendendo, né? Hípias, esse parece também ser o caso em matéria de força. Sócrates, e quanto à elegância, Hípias, não assume voluntariamente o melhor corpo, posturas vergonhosas e más, enquanto o pior corpo o faz involuntariamente? Ou qual é a tua opinião neste caso? Hípias, é essa a minha opinião. Sócrates, consequentemente, a deselegância, quando é voluntária, está associada à excelência do corpo, mas quando é involuntária, está associada à deficiência do corpo. Hípias, é o que parece. Sócrates, e o que dirias da voz? Qual julgas ser melhor? A que canta desafinado voluntariamente ou a que o faz involuntariamente? Hípias, a que o faz voluntariamente. Veja que existe diferença, né, gente, entre fazer um ato voluntariamente mal ou um ato bem, bom, ou vamos dizer assim, até um ato que poderia ser considerado neutro, mas aqui o Sócrates ele vai jogando com essas questões justamente para que nesse contraste o Hípias perceba aquilo que ele está defendendo. Sócrates, e aquela que o faz involuntariamente é pior? Hípias, sim. Sócrates, preferirias possuir coisas boas ou más? Hípias, boas. Sócrates, então preferirias possuir pés que coxeassem voluntária ou involuntariamente? Coxear é mancar, né? Hípias, voluntariamente. Sócrates, mas não constitui a coxeadura uma deficiência e deselegância dos pés? Hípias, sim. Sócrates, bem, não constitui a falta de acuidade visual uma deficiência nos olhos? Hípias, sim. Sócrates, quais olhos então preferirias possuir e com eles viver? Aqueles com os quais verias de maneira imprecisa e incorreta, voluntariamente ou involuntariamente? Hípias, aqueles com os quais assim veria voluntariamente. Sócrates, portanto, as partes de ti mesmo que atuam voluntariamente, mal julgas melhores dos que as que atuam mal involuntariamente? Hípias, sim, quer dizer, em matérias desse tipo. Ele já faz uma observação aqui, né? Sócrates, bem, então, uma afirmação abrange tudo igualmente, tal como orelhas, nariz, boca e todos os sentidos. Os que atuam mal involuntariamente são indesejáveis porque são maus, enquanto os que atuam mal voluntariamente são desejáveis porque são bons? Assim penso, responde o Hípias. Olha o que o Sócrates está dizendo e o que o Hípias concordou, que aqueles que atuam mal involuntariamente são indesejáveis, ou seja, a pessoa cometeu um crime sem querer, porque são maus, enquanto que os que atuam mal voluntariamente, ou seja, a pessoa quis cometer um crime,
são desejáveis porque são bons. Obviamente que Sócrates não pensava isso, né, gente? Ele está aqui conduzindo esse diálogo justamente para fazer com que a gente tenha uma reflexão sobre a verdade, uma reflexão sobre as nossas intenções, e assim ele vai mostrando também, contrapondo essa postura filosófica com um sofista. Continuando então, só para finalizar, Sócrates, bem, quais instrumentos são melhores para trabalhar? Aqueles com os quais voluntária ou involuntariamente se executa um mau trabalho. Por exemplo, é melhor um timão com o qual alguém involuntariamente pilotará mal ou um timão com o qual fará isso voluntariamente. Hípias, um timão com o qual fará isso voluntariamente. Sócrates, e o mesmo não é válido no que se refere a um arco, uma lira, flautas e tudo mais? Hípias, sim, o que dizes é verdadeiro. Vou ler só mais essa frase. Sócrates, ora, é melhor possuir um cavalo com tal espírito, que se pudesse montá-lo mal voluntária ou involuntariamente. Vou parar por aqui, continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.